Olá pessoal, todos bem? Hoje vamos comentar um novo conteúdo que trata sobre essa crise de saúde que vivemos no Brasil, especificamente no estado do Amazonas. E o tema de hoje é omissão de atendimento médico. Vamos conferir. Para tematizar o tema, nós precisamos primeiro dar um suporte fático aí do que aconteceu. Vou rodar o vídeo agora de um exemplo clássico de omissão de atendimento médico que ocorreu no município de Manaus, aqui onde eu moro. Vamos lá. O hospital que o governo alugou não quer atender. Gente, não tem condição, tem que atender, gente. Isso aqui não é o que o governo alugou de milhões. A mulher tá morta dentro do carro. A mulher tá morta dentro do carro. Não tem como parar, não. Não vão atender, não? Não vão atender, não? Atende minha mãe, ela tá morrendo. A mulher tá morrendo aqui dentro do carro. Abre essa porra aqui. Não tem. Gente, a mulher tá morrendo dentro do carro. Alguém ajuda. A mulher tá morrendo dentro do carro. Ela tá morrendo. Ajudem aqui, gente. Pessoal, sem caracterizar de fato o que aconteceu nesse evento, porque não sabemos muito bem o contexto por trás do que foi colocado aí através dessa gravação, a questão é muito simples do ponto de vista da omissão de socorro médico, não é? E é isso que eu vou explicar para vocês agora de acordo com a legislação brasileira em termos mínimos. Uma análise jurídica do tema não pode deixar de se iniciar por meio de uma topografia da Constituição. Então nós temos que caracterizar primeiro se a Constituição ampara ou não o direito de acesso à saúde da população. E é isso que eu vou colocar para vocês. Confere no artigo que está na tela. Bom, vocês veem aí, através desse artigo, que é dever de todos, né? É direito de todos e dever do Estado a garantia, o acesso à saúde da população. Trata-se de uma opção que o legislador fez, o legislador constituinte de 88, e a sociedade brasileira manteve, de que o Estado deve permitir o acesso à saúde a todos. Isso tanto do ponto de vista público quanto do ponto de vista privado, tá? E o que eu quero dizer do ponto de vista público e do privado? Do ponto de vista público, nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS. Né? Então, toda a população brasileira, inclusive os que detêm plano privado, podem ter acesso ao sistema de saúde que é pago por meio da tributação aos brasileiros, né? As pessoas jurídicas e as pessoas físicas. E do outro lado, nós temos também a possibilidade de você se vincular a um plano de saúde privado, né? Que é autorizado a operação desses sistemas de saúde privados, essa rede de atendimento privada, ela é autorizada por legislação também. Então, significa que o Estado permite que a iniciativa privada entre nessa esfera econômica tão importante da vida social, não é? Que é o atendimento à saúde. Surge a pergunta principal desse vídeo, que é: nós, vinculados exclusivamente ao atendimento do SUS, podemos receber um tratamento emergencial no âmbito dos atendimentos privados? Isso é possível ou não? Não preciso nem dizer que essa dúvida já é antiga, né? Desde quando hospitais privados foram criados, foram instituídos, se levantou essa questão ao longo de várias décadas no Brasil já. E hoje nós temos uma solução bem clara sobre esse evento. Os privados não podem negar atendimento emergencial a nenhuma pessoa no território brasileiro. Isso é uma condição de operabilidade dos hospitais privados no âmbito do território nacional. Isso foi uma condição criada para que a atividade, né, o negócio business do hospital fosse autorizado a funcionar no território brasileiro. Qual é a legislação sobre o tema, pessoal? Nós temos várias possibilidades de judicializar essa questão, não é? Inclusive jurisprudência já está consagrada nesse sentido. O atendimento emergencial não pode ser negado. Lembrando que há uma diferença entre atendimento emergencial e atendimento de urgência, tá bom? Então, após citar a Constituição, nós temos alguns outros aspectos legais que devem ser levados em consideração.
na solução dessa questão do vídeo gravado, que é o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Ética Médica do Profissional da Medicina, e terceiro, a Lei 8.080, que trata das iniciativas de saúde no território nacional, tá bom? E nós temos a esfera penal. A esfera penal também há uma previsão de um tipo penal exatamente para o caso de omissão de socorro ou a criação de empecilhos por parte do hospital e equipe médica, a equipe responsável pela gestão do hospital, no atendimento de uma questão de emergência, né? Iniciando pela análise da Lei 8.080, você já percebe que há uma necessidade de o poder público municipal fiscalizar a execução do serviço de saúde no âmbito do seu território. Está previsto lá no artigo 18 da lei. A Direção Municipal do Sistema de Saúde, SUS, compete. Artigo 18. Aí nós temos em seguida o inciso 11, controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Está aparecendo na tela aí. Vocês veem, então, que é competência do município fiscalizar o atendimento hospitalar no âmbito de seu território. Eu questiono os cidadãos, as pessoas que residem em Manaus. Isso está sendo feito pelo município de Manaus? Fica a questão. Não adianta jogar bola para o governador e dizer que ele é a origem de todos os males. Porém, há também um outro aspecto federativo do estado do Amazonas. O estado do Amazonas, nesse caso concreto, celebrou um contrato administrativo com esse hospital. Se alocou o hospital de maneira integral ou maneira parcial, não sei. Se a gestão do hospital está integralmente nas mãos do poder público, né, como fiscal desse contrato de gestão, não sei. Então, não sabemos a análise em si do contrato com o Hospital Newton Lins. O fato é que este hospital está com um contrato com o poder público para o atendimento das pessoas com os sintomas do Covid-19. O estado do Amazonas é responsável por essa questão de saúde no Hospital Newton Lins, ou seja, de que ele de fato gerencia o Hospital Newton Lins, só é possível saber isso por meio da análise do contrato administrativo que está regendo o estado do Amazonas e o Hospital Newton Lins como pessoa jurídica. Não sabemos disso porque não analisei. É que o município detém sim a possibilidade barra dever de controlar as ações de saúde no âmbito de hospital privado, como em qualquer outro hospital privado. Em seguida, pessoal, nós passamos a análise do Código de Defesa do Consumidor, código que se aplica, portanto, a todas as relações de consumo no âmbito do território nacional, nos termos da lei, daquilo que ela reconhece como fornecedor de um lado e consumidor do outro. E lá nós podemos ver no artigo 14, está aparecendo na tela de vocês agora, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. E o parágrafo 1º conceitua, então, o que é um serviço defeituoso, não é? Ou seja, o fato do serviço que a doutrina coloca. Um serviço defeituoso é aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento. 2. O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 3. A época em que foi fornecido. E nós podemos caracterizar a situação do ponto de vista do Código de Ética do Profissional da Medicina. E nesse Código de Ética, nós podemos elencar, entre outros dispositivos, o artigo 33. O artigo 33 coloca: deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Essa questão é vista como uma das vedações profissionais ao médico quando em exercício, né? Ou seja, uma postura que lhe é vedada. Nós elencamos aqui mais 2 artigos do Código Penal sobre a conduta, particularmente, não só de profissionais da medicina, mas de como todos aqueles que estavam envoltos no evento, né, em omitirem-se no dever de socorro do próximo. E ele está no artigo 135 do Código Penal. Vamos ler. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública.
Aí nós temos a pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único diz a questão do aumento de pena, não é? E aí nós passamos propriamente ao tipo penal, que diz respeito àqueles estabelecimentos de saúde que colocam entraves ao atendimento de emergência. E ali tem artigo 135-A, estabelecido em 2012 pelo legislador, 2012, exigir cheque e calção, nota promissória, qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí diz que a pena é aumentada em dobro se da negativa do atendimento resultar lesão corporal grave, até o triplo se resultar morte. E aí começamos a entrar num campo polêmico a respeito do que aconteceu nesse vídeo que foi colocado para vocês no início da explicação. Análise de todas essas previsões normativas sobre o tema, relembrando, Constituição Federal, Código de Ética do Profissional Médico, Código Penal, Lei 8.080 e, por fim, Código de Defesa do Consumidor, nós podemos concluir, à luz da jurisprudência, que está aqui, que o atendimento médico hospitalar de urgência e emergência é obrigatório, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados, bem como dever de todos aqueles que operam no âmbito do atendimento à saúde das pessoas que estão em situações calamitosas, situações de necessidade extrema. E aí, no caso, portanto, a meu ver, a partir desse vídeo, fica caracterizado, isso é uma opinião pessoal minha e profissional, de que houve uma omissão de atendimento nesse caso, apesar de que essa omissão foi suprida em seguida, não é? Então, não sei bem qual é a natureza do contrato com o poder público com o Estado do Amazonas em relação a essa pessoa jurídica privada. Também não sei até que ponto o município fiscalizou essa pessoa jurídica privada, né, o município enquanto ente de direito público, que tem o seu dever com base na Lei 8.080, e eu não sei até que ponto ali estavam presentes médicos ou enfermeiros ou outros profissionais de assistência à saúde. Então, é um pouco difícil caracterizar, mas o fato é que a gestão do hospital errou ao não elaborar um procedimento padrão nesses casos, que vão ser frequentes ao longo de toda essa pandemia que está ocorrendo no Brasil e no mundo, não é? Fica o recado, vocês precisando de um atendimento de urgência e emergência, vocês vão ter que ser atendidos no hospital privado. Se for para o público, tudo certo. Agora, se for no âmbito do privado, vocês vão ser atendidos e em seguida vocês vão ser encaminhados o mais rápido possível, né, após os atendimentos iniciais, para o hospital da rede pública, aqueles que não têm plano de saúde. Tá certo? Então eu fico por aqui, obrigado pela atenção, espero ter ajudado e ajudar a família aí nesse sentido de esclarecer, e as pessoas que tenham passado por essa situação ou porventura venham passar, apesar de a gente esperar aí que isso não vai acontecer com ninguém, tá bom? Um abraço a todos, até mais.